Olá, bom dia para você que veio participar conosco deste culto nesta manhã de domingo, manhã onde a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Nós queremos deixar para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de Deus para a sua vida. E quero deixar aqui muito claro que a Igreja do Evangelho Quadrangular não foi proibida de ser aberta. Como igreja nenhuma foi proibida pelo prefeito Eusébio Lago ou qualquer outra autoridade. O que nós estamos fazendo é apenas mesmo um ato de compreensão. O Covid, essa situação é algo assim tão difícil que não tem como a gente oferecer muita coisa. Então, por exemplo, nós estivemos fazendo 7 voltas em volta do Hospital São José, orando pela saúde não somente de quem está naquele hospital, mas de todas as pessoas que estão internadas, doentes por todo o nosso Brasil. Isso é o que nós podemos fazer, orar. Outra coisa que nós podemos fazer é evitar que pessoas sejam contaminadas porque foram a um culto, prestar um culto a Deus. Eu sei que Deus guarda, não está faltando fé, mas nós precisamos de uma coisa que fala muito no livro de Provérbios, que é termos bom senso. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, através do nosso superintendente regional, pastor Giovanni Máximo, nós reunimos e decidimos que estaríamos nesses 15 dias com a igreja fechada para que a gente pudesse não ter culto presencial. Então, a igreja, domingo, ela estará aberta, tá? Então você está me ouvindo agora, hoje é domingo? Então a igreja está aberta, mas não teremos culto presencial. A igreja está aberta agora de manhã, de 8h30 às 10 da manhã. E a igreja também estará aberta ainda hoje, às 5h30 da tarde até às 7h30 da noite. Portanto, a igreja estará aberta, porque se alguém precisar de uma oração, alguma coisa, nós temos que fazer seguindo todo o protocolo, mas nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Nós somos pastores e nós temos que pastorear. Então nós não estamos tendo culto presencial para que não haja aglomeração, para que não venhamos, em vez de trazer bênção para a vida das pessoas, a gente trazer alguma doença, algum mal. Que Deus possa te dar compreensão que não tem ninguém paralisando igreja ou fechando culto. Não, nós tomamos essa decisão de estarmos abençoando a sua família, abençoando você com essa nossa atitude, tá bom? Que fique muito claro isso, que nós não estamos proibidos de cultuar a Deus. Nós estamos usando bom senso e que Deus possa cuidar de você, da sua casa e da sua família. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado e eterno Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesta manhã, porque precisamos da graça do Senhor. Hoje é o domingo do Senhor. Pai querido, e nós estamos aqui, pedindo ao Senhor graça e sabedoria, unção, para que a palavra do Senhor possa estar alcançando vidas e alcançando pessoas. Que o Senhor possa, meu Deus amado, quebrar todos os dados inflamados do inferno que ora se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão agora assistindo, as pessoas que assistirão depois. Pai querido, hoje é 21 de março. Pai querido, o dia que nós estamos com a igreja paralisada para abençoar a vida de pessoas, para que não haja aglomeração. E te pedimos, Pai querido, que cada família agora seja alcançada, que cada família seja agora abençoada, que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo corações e que haja saúde, paz, bênção. Pai querido, nós pedimos ao Senhor um milagre na vida da nossa irmã Olga, Pai querido, da nossa irmã Val, Pai querido, o Lucas, meu Deus amado, a filhinha. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus amado, a Luísa, tem misericórdia, cobre eles com teu sangue, a irmã Janete, o esposo da Janete, e pessoas, meu Deus amado, que talvez eu não saiba, mas que estão doentes, enfermos. Eu peço, meu Deus amado, ao Senhor, abençoa, tem misericórdia de quem está sofrendo e derrama sobre a vida de cada pessoa a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a unção do Senhor. Que haja milagre, cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém.
Queridos, eu quero fazer aqui a leitura de uma palavra que está escrita no Evangelho de Lucas. Assim conforme o Espírito Santo moveu, Lucas escreveu: E tendo Jesus entrado em Jericó, Lucas 19, tá? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele viu-lhe Zaqueu. Ele disse: desce depressa. Vou repetir o versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte. A gente consegue perceber algumas coisas muito interessantes. Uma é que às vezes nós estamos em lugares, como Zaqueu estava em cima dessa árvore, onde a gente pensa que ninguém está nos vendo. Às vezes são lugares de solidão, são momentos de tristeza, de angústia, são momentos até de opressão, depressão, que ninguém percebe, ninguém. E às vezes a gente passa por momentos assim, e isso faz parte da vida do ser humano. O ser humano passa por momentos de dificuldade. Mas eu quero usar aqui o que aconteceu, porque o Zaqueu, por ser de pequena estatura, com medo de não ver Jesus no meio da multidão, e também como ele era cobrador de impostos, poderia ser mal visto por algumas pessoas, ele sobe na árvore. E ele fica na árvore, numa altura e numa posição onde as pessoas não veriam ele facilmente. E às vezes nós estamos nessa posição. Pessoas às vezes fechadas dentro de casa, pessoas às vezes com medo, pessoas às vezes com dificuldade para sair, até mesmo para poder executar suas tarefas, suas funções. Mas eu quero dizer para você neste momento, Jesus viu Zaqueu. Jesus vê você. Não importa se você está em cima da árvore, se você está dentro do seu quarto, se você está no meio de um mato. Não importa se você está passando por sofrimento, por dores, por angústias. Deus está te vendo. Zaqueu não estava passando por pandemia. Zaqueu não estava desempregado. Zaqueu não era pobre. Zaqueu não estava tendo toque de recolher ou qualquer outra coisa do sentido. Então qual que era? O que fazia Zaqueu estar se sentindo sozinho em cima daquela árvore? Zaqueu passava pelo que todo ser humano passa. O ser humano foi criado por Deus para ser filho de Deus. E o exemplo nosso é Adão, que estava no jardim do Éden, que é a presença de Deus, e que Deus falou com ele: eu quero que você trabalhe, cuide das coisas aqui, quero que você me honre, e eu vou te dar um mandamento: não coma do fruto desta árvore. E nós sabemos que ele falhou, porque ele comeu, a esposa dele comeu primeiro, e a partir daquele momento eles deixam de obedecer a Deus e passam a obedecer o diabo, e passam a viver a desobediência, e tiveram que enfrentar a consequência.
que é o distanciamento de Deus. Porque Deus é santo. O que Deus fez então? Deus mandou que eles se retirassem da presença dele, que era o jardim do Éden. E a partir daquele momento o homem fica vagando espiritualmente sem saber onde buscar, como clamar. E o homem tenta de todo jeito chegar diante de Deus. Mas é difícil, porque vem o medo, vem a acusação. E o homem começou desde o primeiro momento que ele deixou a presença de Deus, antes de sair do jardim da presença de Deus. A Bíblia diz que quando Deus procura o homem, o que o homem está fazendo? O homem está escondido. Deus falou: o que você está escondendo? Ele falou assim: porque eu estou nu. Mas ele já estava nu o tempo todo. Só que agora ele toma uma decisão, ele vai pegar folhas de figueira para poder cobrir a sua nudez e da sua esposa. E assim o homem passou a viver isso. O homem pode ter dinheiro, o homem pode ter bens materiais, o homem pode ter uma boa família, o homem pode ter uma boa casa, mas o homem tem necessidade de ter um relacionamento com Deus. E esta é uma realidade. E como o homem não conseguiria chegar até Deus pelos seus próprios atos, o que Deus fez? Deus então tomou a decisão de descer até o homem. E Deus virou carne através do Filho, que é Jesus, e habitou entre nós. E aqui a gente vê Jesus nessa ação. Ele chega debaixo da árvore e fala assim: Zaqueu. O Zaqueu nem imaginava que ele soubesse o nome dele. Ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Esse pousar na sua casa também, eu queria usar isso em favor da mensagem de hoje. Se você desce da árvore, que pode ser o seu orgulho, que pode ser a sua posição, a sua religiosidade. Quantas pessoas hoje que falam assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Mas se você desce de tudo isso e reconhece que é pecador, é possível Jesus morar na sua casa. É possível Jesus habitar na sua casa. É possível Jesus passar a noite com você, passar o dia com você, porque ele disse na sua palavra: isso que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu deixo essa palavra para você. Desce daquilo que te traz dificuldades para ver Jesus. Desce do orgulho, da mágoa, da tristeza, do rancor, e certamente, muito certamente, Jesus vai falar como falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E se ele pousou um dia em minha casa, eu é que vou definir se ele fica mais tempo ou não. Então eu vou decidir como, fazendo como Zaqueu fez. Olha o que Zaqueu fez. Ao ouvir a palavra de Deus, a entender que ele era muito importante para Deus, Zaqueu toma uma decisão maravilhosa. Zaqueu aceita, ele entende o que faltava nele e ele compreende que Jesus completa o que falta na vida do homem. Então Zaqueu fez um compromisso ali aceitando Jesus. E ele reconhecendo que é um pecador, que é errado, porque todo ser humano errou, todo ser humano caiu. A Bíblia diz que não há ninguém, nenhum justo, nenhum sequer. Todo ser humano caiu, pecou, porque Adão representava toda a humanidade. Então o que acontece agora, Zaqueu? Ele reconhecendo tudo isso, o que Zaqueu faz? Zaqueu agora vai demonstrar. Olha que coisa interessante, porque a gente precisa demonstrar que houve transformação na nossa vida. Mostrar não é para que pessoas vejam. É uma decisão entre eu e Deus, uma decisão entre você e Deus, de que houve mudança na minha vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Zaqueu então toma essa decisão que nós vimos aqui, e essa decisão mostra que houve salvação na vida dele. Todo ser humano, depois que ele encontra Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, ele volta para o lugar de onde o Adão saiu. Não o jardim do Éden, mas a presença de Deus, que é Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo. A presença de Deus
não somente volta para o homem volta para a presença de Deus e a presença de Deus volta para o homem, para que o homem possa ter paz e viver na presença de Deus eternamente. E quando isso acontece na minha vida e na sua vida, dá vontade da gente fazer algumas coisas que vão demonstrar que nós realmente fomos transformados pelo poder e pela presença de Deus. Nós continuamos tendo falhas? Claro, mas nós não permanecemos mais nas falhas, porque ao notarmos que caímos em alguma área, nós nos levantamos e nós pedimos perdão e Cristo brilha em nós novamente. O que o Zaqueu fez? A Bíblia diz o seguinte, e levantando-se Zaqueu, então agora ele já estava dentro de casa, já tinha ouvido a palavra de Jesus, né? E ele já tinha entendido que ele era um pecador. Então levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Há uma coisa aqui muito interessante, que é muito bacana nós entendermos isto. Zaqueu, assim que ele tem um encontro com Jesus e que ele reconhece que é pecador, e ele começa então a demonstrar que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se preocupa com os pobres. Você pode falar assim, mas é porque ele roubou dos pobres, é porque ele abusou na cobrança dos impostos e agora ele está arrependido. Entenda uma coisa, uma pessoa poderia apenas se arrepender, sentir remorso e falar, nunca mais eu faço isso. Mas só Jesus é que leva uma pessoa a pegar a metade dos seus bens e distribuir aos pobres. Talvez você pense assim, ainda bem que eu não roubei ninguém, ainda bem que, graças a Deus que eu não estou nessa. Eu quero te chamar a atenção para isso. Se você hoje tem casa, talvez um carro, uma bicicleta, não importa. Você tem a sua comida, você tem o seu ganho. Você é uma pessoa que, além de tudo isso, você tem Jesus. Então Jesus te enriqueceu de uma riqueza que muitas pessoas hoje não têm. E nós não temos somente riqueza, que é dinheiro, casa, carro. Nós temos uma riqueza que é a presença de Jesus conosco. E nós temos uma riqueza que é o nosso testemunho de vida. Palavras que nós podemos dar a pessoas que poderão mudar a história da vida das pessoas. Então, se prepare, porque Deus pode usar daquilo que Ele tem dado para você, daquilo que você tem conquistado, ganhado com o seu trabalho, todos os dias da sua vida, para agora você se preocupar, porque Jesus está dentro de você, para que você se preocupe com os pobres. Isso. Tem alguém, às vezes, perto da sua casa, perto do lugar onde você vive, do seu trabalho, que precisa de 1 quilo de arroz, ou de feijão, ou de açúcar, ou de macarrão. Você pode sim pegar do que Deus tem te dado, tem te abençoado e abençoar outra pessoa. Você estaria cuidando também dos pobres. Por que nasceu isso no meu coração? Porque eu aceitei Jesus e Jesus me ensinou que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e também eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não quero sentir fome, não quero que o meu próximo também tenha fome. E se eu posso fazer alguma coisa, não devo ficar esperando para ver quem vai fazer ou não vai fazer. Eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas. Talvez você fale assim, mas eu não tenho. Você não tem uma quantidade grande, talvez, mas não está te faltando nada. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora, existe uma outra pobreza que você vai poder ajudar pessoas do mesmo jeito, dando a metade dos seus bens aos pobres. Que é o quê? Abrindo a sua boca, falando do amor de Deus. Ao invés de você ficar enviando vídeos sobre morte, desgraça, problemas, você pode usar o seu WhatsApp, as suas redes sociais, para levar palavras de vida eternas para as pessoas que estão precisando. Você pode ser um comunicador das boas novas, que é o Evangelho de Jesus, para as pessoas que estão hoje vivendo um sofrimento. Elas estão pobres, talvez com a geladeira cheia, talvez com a conta da poupança cheia, talvez com 2, 3 carros na garagem. Este pobre não é o pobre material, é o pobre espiritual.
E todos nós precisamos de palavras que nos abençoam. Então é momento de mandarmos uns para os outros, irmãos e irmãs, nós mandarmos palavras de vida eterna, palavras de bênção. Não precisa de você citar a palavra tragédia, desgraça, Covid. Não adianta você mencionar os males que estão acontecendo, não tem necessidade. É você expressar a boa e santa vontade de Deus na vida das pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa ir te iluminar, para que você possa dividir os seus bens como Zaqueu fez. Isso demonstra que houve transformação na vida de Zaqueu, demonstra que houve transformação na minha vida. E quando eu leio em João capítulo 13, no versículo de número 35, deixa eu conferir aqui se é 13, 35, só conferir aqui na palavra de Deus, para que eu possa passar para você direitinho conforme está escrito. Olha o que Jesus falou aqui em João 13, 34 e 35. Olha só que palavra poderosa. Filhinhos, não, 34 e 35, tá? João 13, 34 e 35. Nisto, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós aos outros ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando Zaqueu pensa aqui e toma essa decisão, ele vai dividir os seus bens, a metade dos seus bens com os pobres. Eu tenho certeza que aquilo não fez falta para Zaqueu. Então, eu estou te dando um conselho que serve para todos nós. Nós podemos dividir, sim, com os pobres, materiais, ajudá-los com açúcar, com feijão, às vezes com dinheiro, pagar às vezes uma conta de água ou de luz, ir no mercado para uma pessoa. E nós podemos também ajudar os pobres espirituais, que são as pessoas que precisam da palavra de conforto e de consolo. E neste momento, todos nós precisamos. Então, que possamos enviar uns aos outros mensagem de amor, mensagem de bênção. Outra coisa para a gente poder aqui finalizar é que no mesmo versículo aqui que eu li, Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, vírgula. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Meus queridos, é muito importante nós olharmos isto, porque, como eu disse sobre metade dos bens, eu vou dizer a mesma coisa aqui para você sobre restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Olha bem, preste muita atenção nisso, porque isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é restaurador, é uma coisa que nos liberta, que nos abençoa. Essa mensagem, vem para nós aqui do céu. Eu também recebi uma palavra hoje do meu pastor, que é o pastor Giovanni, e na palavra que ele nos deu, ele falou sobre isso, e o Espírito Santo então me levou a também falar sobre isso, porque isso é muito importante. Olha só, uma pessoa, por exemplo, que defraudou alguém, que roubou alguém, que enganou alguém, como no caso era o caso provavelmente de Zaqueu, por ele ser um cobrador de impostos e não tinha temor de Deus, talvez ele tenha realmente feito isso, ele poderia simplesmente falar: Jesus, nunca mais eu faço o que eu fiz. Ele estaria se arrependendo, estaria tomando a decisão correta: nunca mais eu vou fazer. A partir de hoje eu sou uma nova criatura, um novo homem, e eu aceitei o Senhor Jesus e agora eu vou viver uma vida honesta. Mas o amor que Deus coloca nas pessoas, onde o próprio Jesus, ele é a expressão maior do amor de Deus, e esse amor de Deus, que é Jesus, veio trazer para nós salvação, que é a melhor honra que uma pessoa pode receber, é ter o direito da salvação. Este comportamento, esse sentimento, essa pessoa que é Jesus, vem, e nos coloca esse desejo
de não somente arrepender, mas poder ainda abençoar outras pessoas. E é interessante porque Jesus fala, né, sobre isso, nos ensinando sobre este novo mandamento, sobre essa palavra que é maravilhosa. E aí eu me lembro aqui de que um dia perguntaram para Jesus, né, qual que era o maior mandamento, qual que era o primeiro dos mandamentos que Deus ensinou, qual que deveria ser o maior, qual que era para eles considerarem o maior. E Jesus dá assim uma palavra muito interessante, porque ele pega os 10 mandamentos, né, e divide como se fossem duas categorias. Porque os primeiros mandamentos falam de relação do homem para Deus, né, que é não terás outros deuses, o primeiro mandamento. O segundo mandamento não farás imagem de esculturas. Então, mandamentos com respeito a Deus. Só que agora o que está acontecendo? Jesus pega os outros mandamentos que são em relação ao homem, por exemplo, não matarás, não roubarás, né? Não defraudarás, não cobiçarás. Então, esses são mandamentos que não atingem a Deus, mas são mandamentos comportamentais do homem para com o próprio homem. Então, o que aconteceu? Jesus foi muito claro quando ele ensinou, ele falou sobre isso. Ele falou assim que o primeiro mandamento, ele falou assim, o maior mandamento é esse: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Isso, gente, é muito, muito interessante. Por quê? É muito interessante porque se nós não tivermos cuidado, nós não vamos fazer isso. Amar a Deus de todo o coração, nós estamos vendo que realmente é o quê? O nosso coração precisa só do Senhor Jesus. Não podemos ter outros deuses, nem outra proteção. Amar a Deus com toda a nossa alma é a gente entender que nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos como a corça. A corça, como a Bíblia diz, ela anseia, a nossa alma anseia por Deus como a corça pelas águas. A corça, quando está correndo em direção às águas, ela corre tanto que é só a pontinha do pé e da mão dela que vai tocando no chão. É como se ela vivesse voando nas alturas. E quando ela acha água, ela mergulha. Então, de toda a alma, é com muita vontade de fazer. De toda a força, é para a gente entender que o máximo que nós já estamos fazendo, nós podemos fazer um pouquinho mais. Tá? Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É importante nós entendermos que o homem sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Você sem Deus não é nada. Então, que nesta manhã você possa ser iluminado por Deus para poder colocar em prática essa palavra. Deus tem te dado e tem te abençoado. Financeiramente, familiarmente, tudo que você pensar, Deus tem te abençoado. Deus tem te dado livramentos, Deus tem te dado graça. Você é uma pessoa rica, rica da bênção de Deus. Você é rica, você é rico. A bênção de Deus te alcançou. O seu nome está escrito no livro da vida. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Deus está contigo. Jesus habita dentro da tua casa. Não estou falando das paredes lá da sua casa. Deixa eu ver se faço uma casinha aqui legal. Não estou falando disso. Estou falando da casa que é você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. É Ele que te move a alcançar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Você é especial para Deus. Jesus morreu no seu lugar. E agora eu quero orar por você. Porque você tem bens e riquezas que você poderá distribuir com as pessoas que estão sendo roubadas, defraudadas, empobrecidas materialmente e
espiritualmente, ou às vezes materialmente ou espiritualmente. O que importa é que você tenha a solução para essas pessoas. Jesus, a palavra de Deus, o seu testemunho. Você pode parar de usar as redes sociais para poder disseminar dores. Manda coisa boa, manda a palavra de Deus. Você não tem nada para falar? Escreva um versículo. Quanto tempo que você não copia um versículo, ali, todinho para mandar para alguém? Faça isso. Você pode mandar palavras abençoadoras. Você pode pegar o seu celular e gravar uma mensagem fazendo uma oração. Faz uma oração por mim. Pastor, mas sim, eu também preciso. Todos nós precisamos. Vamos orar? Querido Deus, amado e eterno Pai, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa nos dar um entendimento e um discernimento, a graça e a bênção, para que esta pessoa que está agora me ouvindo, me assistindo, talvez essa pessoa, meu Deus amado, que está passando por um momento difícil, está como se estivesse em cima de uma árvore, fechada no meio das folhas, não querendo ver ninguém, nem querendo que ninguém a veja. Mas eu profetizo que nesta manhã, o Teu Espírito Santo, por esta palavra, veio de encontro a esta pessoa. E essa pessoa conseguiu entender, meu Pai, que o Senhor está olhando para ela e está abençoando ela. Não há por que temer, só porque crer. Meu Deus amado, não há por que temer. O que nós precisamos agora é crer. O Senhor Jesus Cristo disse aquela hora para Marta e Maria no sepultamento, que já havia 4 dias de Lázaro. Meu Deus amado, a tua palavra diz que quando elas falaram, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim, eu estou aqui. E se você crê, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E elas responderam, eu creio. E o Senhor pôde ir lá, porque o Senhor é o dono da vida. E o Senhor deu ordem naquele túmulo. E a tua palavra diz que depois de 4 dias que Lázaro estava morto, o Senhor ordenou e Lázaro ressuscitou. Eu sei, meu Deus amado, que o Senhor é todo poderoso. E eu abençoo a vida dessa pessoa que crê, porque eu sei que se ela crê, se ele crê, ela verá e ele verá a glória de Deus. Porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus, cobre-nos com teu sangue, livra-nos de todos os males, guarda as famílias, protege quem está sofrendo, enxuga as lágrimas de quem está sofrendo, tem misericórdia das famílias enlutadas. Meu Deus amado, toma nas tuas mãos as famílias que perderam entes queridos, como foi a família do cantor irmão Lázaro que partiu. Que o Senhor possa confortar corações. Toma a família do Fábio, a família da Lena, a família da Nísia. Tem misericórdia daqueles, meus irmãos, que estão passando por momentos de dificuldade. Cobre toda a tua igreja com teu sangue. Cobre todos os nossos familiares. Cobre a cidade de Nova Serrana, as nossas autoridades. Cobre, meu Deus amado, prefeito, vice-prefeitos, vereadores, os médicos, os profissionais da saúde. Pai querido, abençoa para que a vacina continue saindo, para que pessoas sejam vacinadas e abençoadas. Abençoa, meu Deus amado, o Instituto Fiocruz, que estão, meu Deus amado, distribuindo a vacina e fazendo já 1 milhão de vacina por dia. Que o Senhor possa abençoar, para que tudo isso venha completar a bênção e o milagre. E nós sabemos, meu Deus amado, que a pior doença não é coronavírus, não é Covid-19. A pior doença é o pecado. E para o pecado, o sangue de Jesus já nos garantiu a vitória. E a salvação é para todo aquele que nele crê, que o confessa e que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Fica conosco, Senhor. Fica com a nossa família. Fica com a nossa casa espiritual. Fica conosco, Jesus. E nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada. Que a graça do Senhor esteja conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e que assim seja. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus. Até o próximo culto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Não temas, creia. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus falou assim, aquele que está comigo, ele vai viver eternamente. E nós estamos com Cristo. Vamos confiar nele,
porque a obra que ele começou, ele vai completar. Deus te abençoe. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe.